Pois é, nesta manhã vamos então até a França, até Thann, Mulhouse, bem pertinho da fronteira de França com a Alemanha e com a Suíça. É lá que se encontra o Paulo Soares. Olá, viva. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rui, e bom dia a toda a gente que nos está a ver por esse mundo fora. Verdade, verdade. E vamos lá saber, para já, como é que está o tempo hoje por aí em França? Tem estado bom tempo, é aquilo que eu sei, não é? Exatamente, aqui o tempo está muito bom. Tem estado um verão autêntico, já para aí há 3 semanas que tem estado sol, as temperaturas entre 22 e 26 graus, hoje 24, se não me engano, está mesmo um tempo maravilhoso. Tempo fantástico. E como é que as pessoas, antes de falarmos, como é que as pessoas estão digamos que a reagir a esta pandemia aí também por França, e vamos acompanhando semana a semana, uma vez que já se fala também da possibilidade de se levantarem algumas das restrições que temos, mas, por exemplo, a Páscoa, como é que foi vivida aí? E como é que vocês viram a Páscoa vivida cá? Ora bem, a Páscoa aqui, a gente falou na sexta-feira, não é? E eu até disse que era proibido fazer desporto entre as 10 e as 7, mas afinal nem era só isso, vi depois que afinal nem se podia sair de casa. Verdade, verdade. As autoridades, aí eu sei que não se podia passar de conselho para conselho, aqui não se podia sair de casa, entre as 10 da manhã e as 7 da noite não se podia sair de casa. Quer dizer, ficámos sexta, sábado, domingo e segunda-feira, que aqui é feriado os 4 dias, quer dizer, ficámos em casa os 4 dias, porque não se podia nem sair de casa para dar uma volta. Estava muito complicado, porque o tempo estava muito bom. Acabei por fazer um churrasco no jardim, olha, foi o que foi. Eu já estou a ver que o churrasco na Suíça e França, o churrasco, o barbecue é uma coisa que funciona muito bem. Com este tempo... Naturalmente, e bom tempo ainda por cima por aí. Diz-me uma coisa, Paulo, acompanharam também a Páscoa de cá, souberam que com certeza que toda a gente ficou por casa, mas houve assim algumas pessoas que não tiveram lá muito cuidado em relação àquilo que deveriam ter, não é? Sim, eu vi e eu acompanhei a Páscoa em Portugal e em Famalicão e em algumas regiões onde aconteceu o beijo da cruz, mas quer dizer, eu não fiquei chocado, não é que, claro que não se deve fazer, a gente tem que ter consciência disso, é uma coisa que foi errada, completamente errada, mas a gente conhecendo o povo português, sabe que o povo português é um povo com muito orgulho, com muita paixão, com muita fé, e essas coisas podiam acontecer e aconteceram, claro que não deveriam, mas agora chocado não fiquei porque já estava à espera que ia acontecer umas coisas assim. Pois, não deve acontecer os portugueses, como conhecemos, aquilo que teria que acontecer em algum lado, não é? Exatamente, com a paixão e o orgulho e a fé, tudo que aconteceu, depois daquela história com a TVI, etc. Quer dizer, são coisas que acontecem em Portugal e o português não reage a 100%, mas reage a 500%, não é? É o povo português. Olha, e temos agora mais um fim de semana pela frente, entretanto, em alguns países da Europa já se fala em levantar, de certa forma, as restrições. Aí em França, creio que foi prolongado ainda até maio as restrições que já existem em França. Aqui em Portugal também vamos ter mais 15 dias, até ao início de maio. As pessoas estão a acatar bem tudo isto? Como é que as coisas estão a acontecer aí por França? Ora bem, agora o Presidente falou na segunda-feira na televisão... Emmanuel Macron. Macron falou na televisão a falar que a gente ia começar a sair a partir do 11 de maio. Quer dizer, as coisas estão a baixar aqui, não é? Os números. Os números estão a baixar um bocado, quer dizer, mesmo assim da semana passada que a gente falou até esta semana, já teve 35 mil pessoas a mais contaminadas, não é? Mesmo assim, as coisas estão a baixar, e ele falou para a gente começar a sair, parece que as escolas, a minha filha parece que já vai ter escola no dia 11 de maio, as escolas vão abrir, os restaurantes, os bares e discotecas, etc., cafés, vão ficar fechados até ao meio do mês de junho, acho eu. Vão ter mais um mês. Estão a falar também das pessoas de idade que vão ficar muito mais tempo confinadas, quer dizer, isto aqui vai passar, para nós vai ser no dia 11, mas as pessoas de idade, se calhar não antes do fim de julho, que não podem sair de casa, parece. Quer dizer, isto
isto está difícil, é complicado. As pessoas têm que perceber que tudo isto tem que ser muito lentamente, não é? Não vamos de repente estragar tudo o que fizemos até agora. Completamente. Se a gente começar todos a sair de uma vez, é claro que o que a gente fez durante agora quase, vamos ficar aqui 2 meses aqui em França fechados, aquilo que a gente fez, aqueles esforços que a gente fez de ficar em casa, não vai servir para nada, porque as coisas vão voltar ao normal como estava antes. E ainda hoje, só para te dizer, por exemplo, ainda hoje 1400 mortos em 24 horas aqui em França. Lá está. Quer dizer, são aquelas pessoas que estavam em reanimação, a gente sabe que não foi por causa do eixo, não é? Mas são aquelas pessoas que estavam em reanimação que não conseguiram superar a doença, mas só hoje 1400 mortos. Quer dizer, em todo a França 17 mil mortos, e a gente não quer ficar, não quer voltar a esse, e claro que eu acredito que as pessoas tenham medo, não é? Agora, um dia ou outro vamos ter de sair e vamos ter de ser responsáveis e fazer de maneira que a gente possa fazer as coisas corretamente. Por agora, até o 11 de maio, vamos lá ver, não sei. Verdade. O turismo também está a decair, e de que maneira? Os restaurantes estão fechados, não há aviões, não há viagens, os hotéis estão fechados. Tu que és diretor de um hotel, como é que estão, essa área, como é que está, o que é que está a acontecer aí por França também? Ora, isto está muito difícil para a área do turismo. Tens que saber que aqui em França as pessoas que trabalham no turismo, nos hotéis e restaurantes, são mais ou menos 3 milhões de pessoas. Quer dizer, é mais ou menos do PIB, deve ser para aí 7 ou 8% do PIB da França. Quer dizer, a gente pensava que podia começar a fazer as coisas, a abrir os restaurantes devagar, nem que ao lugar de receber, por exemplo, 100 pessoas, receber só 20, mas não, pronto. Parece que vamos ter mesmo que estar fechados até o mínimo até ao 15 de junho. Agora, está a ser muito complicado, muitas empresas estão a querer fechar, tem empresas que não conseguem aguentar. O hotel onde eu estou, sim, é um hotel forte que consegue aguentar, mas está a perder 80 mil euros por mês. Quer dizer, é muito dinheiro, está a ser muito difícil, e para a economia das pessoas que trabalham na restauração, na hotelaria, está a ser muito difícil, completamente. E vai ser assim muito lentamente, Paulo, que tanto aí em França como na Suíça, aí ao lado, aqui em Portugal, as coisas vão ter que recomeçar muito, muito lentamente. Entretanto, vocês têm precisamente ao lado a Itália e do outro lado tem Espanha, são dos 2 países mais afetados na Europa. Isso fez com que a Espanha tivesse, de certa forma, tido algum cuidado, ou achas que a Espanha reagiu tarde demais também a esta pandemia? Ora bem, eu acho que reagimos todos um bocado tarde demais. Não só a Espanha, claro que a Espanha eu acho que demorou um bocado de tempo a ser confinada, quer dizer, o Portugal fez rápido, não é? Portugal, sim, Portugal é um dos exemplos, digamos assim. Pronto, exatamente, ainda ontem vi uma reportagem na televisão francesa e vi uma reportagem também na LCI, que é uma televisão de informação de França, na BBC, tenho visto reportagens sobre Portugal. Portugal fez muito, muito rápido a quarentena e pôde conter um bocado essa epidemia. Agora, mesmo a Itália, até a Itália demorou muito tempo a ter uma reação. Eu acho que toda a Europa não estava à espera que fosse tão grave esta contaminação e acho que a Espanha também esperou muito, muito tempo, a França também, e pronto, quando começou, depois já era tarde, a gente esperou tempo demais. Quando essa doença, esse vírus chegou à Itália, que foi no primeiro país da Europa a chegar, devia-se ter logo pegado medidas de urgência que não foram tomadas. Ora está, e ainda há países que têm algumas dúvidas, nomeadamente se olharmos, aliás, há países que acordaram muito, muito tarde, é o caso dos Estados Unidos com o Donald Trump, é o caso da Inglaterra com o próprio primeiro-ministro Boris Johnson, que só depois é que percebeu efetivamente o que é que estava realmente a acontecer, mas por exemplo no Brasil as coisas podem ainda piorar e muito devido à atitude de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Exatamente, as pessoas têm que compreender que isto não acabou ainda. As pessoas têm que ter noção que isto aqui só está a começar, é só um começo.
A gente não sabe se as pessoas que estão contaminadas ficam livres de ser outra vez contaminadas, a gente não sabe nada, não sabe se vai voltar, não sabe se vai ser por pode entrar pelo verão dentro, mas se vem outra vez o inverno, não é? Exatamente, a gente não sabe. As pessoas têm que ter a noção que as coisas estão só a começar. Ainda no Brasil ainda não começou. Aquilo eles podem ter sorte e até nem começar tanto, não ser tão atacados, mas penso que não. As pessoas têm que ter mesmo esta noção que esta gripe, claro, o Covid-19, este vírus é muito, muito grave e muito importante. As pessoas têm que ter cuidado. Muito bem. Paulo, vou agradecer a tua presença uma vez mais aqui no nosso programa. Vamos marcar encontro para a próxima semana. Vamos continuar a acompanhar a situação aí em França e dos portugueses que vão estando por França, e és um bom exemplo daquilo que tem acontecido também em terras gaulesas. Paulo, um grande abraço. Se quiseres deixar um abraço também, digamos que uma saudação para a tua família aqui em Portugal, estás à vontade. Obrigado, Rui. Mais uma vez, obrigado a ti por me dares esta oportunidade. Claro, um grande abraço para todos os meus amigos e a família que tenho aí na Póvoa e espalhada por Portugal. Mas hoje queria deixar um grande abraço e desejar muita coragem a todos os imigrantes portugueses. É muito difícil para nós não poder estarmos longe da nossa terra e não podermos ir visitar a nossa família, os nossos amigos, mas temos que ter paciência, dias melhores virão, e um grande abraço para todos os imigrantes portugueses espalhados pelo mundo fora. Um grande abraço. Grande abraço também, Paulo, e nós continuamos aqui com esta nossa nova manhã. Paulo, até à semana. Até à semana.